Salve, salve! Vamos para mais uma aulinha? Bom, essa aula vai ser rapidinha. Na verdade, a gente vai discutir nessa aula como é que um termômetro funciona, né? O que é um termômetro, né? Que equipamento que é esse, para que ele serve e como é que ele funciona, né? Fisicamente falando. E aí, só um pouquinho de história em relação ao termômetro, né? Temos aí um relato, né, dos primeiros termômetros que foram criados, né? Por exemplo, o termômetro de Galileu, também conhecido como termoscópio, né, aonde ele usava um líquido, e o líquido que ele usava, dizem, né, era o vinho, né, o vinho que ele usava, né, dentro do seu termômetro. É bom que o cara fica chapadão, né, se o negócio não der certo, ele quebra aquela porcaria e toma o vinho, né, brincadeira. Mas aí a ideia é a seguinte, a ideia é que quando a temperatura do ar contido no bulbo, né, aumentava, a pressão do ar aumentava e o nível do líquido descia, né? E quando a temperatura do ar diminui, a pressão do ar diminui e o nível do líquido sobe. Não sei se já viram um recipiente onde você segura na mão e o líquido ele vai fazendo uma serpentina, ele vai subindo, né? Era basicamente o termômetro que o Galileu aí tinha desenvolvido, né? Só que era com vinho, né? Não era com esse líquido colorido que a gente usa hoje em dia. Então, fisicamente falando, né, todo termômetro ele funciona à base de troca de energia. Tá? Então, o princípio básico, o princípio físico que explica como é que ele mede a temperatura dos objetos, esse equipamento ele simplesmente faz uma troca de energia com outro objeto que ele está em contato ou não. Vamos pegar aquele termômetro mais antigo que a gente usa, né, que a nossa mãe usava embaixo do braço, e tal. Quando você coloca o termômetro embaixo do braço, o que você está fazendo? Está fazendo com que, geralmente aqui na ponta, né, do termômetro geralmente ele é metálico, né? E por que ele é metálico? Para facilitar a troca de energia. Então, esse termômetro normalmente ele fica em contato com a sua pele doa energia para esse bulbo metálico que passa para o mercúrio, e o mercúrio ele dilata ao receber energia. Quando o termômetro mais objeto eles trocam energia até atingir o equilíbrio térmico, e equilíbrio térmico significa que os dois objetos possuem a mesma temperatura, né? E aí nesse sentido a gente espera um pouquinho, né? Você coloca o termômetro, geralmente espera aí um minutinho para ele tentar entrar em equilíbrio térmico com o seu corpo, né? Só então você retira e observa quanto que ele está medindo, tá? Então o princípio básico dos termômetros é basicamente essa troca de energia que se dá entre o objeto e o equipamento chamado termômetro. Quais são as grandezas que a gente usa nos termômetros, né? Ou seja, chamadas grandezas termométricas? O normal, o termômetro mais antigo, é aquele do mercúrio, né? Que a gente conhece, né? Que a gente coloca em contato, o mercúrio ele cresce. Então a gente mede a temperatura em termos de comprimento. Então conforme o mercúrio ele sobe, né, ele para no patamar e aí ele vai medir a temperatura dos objetos em termos de comprimento, né? Também tem aquele de resistência. Resistência é aquele termômetro geralmente eletrônico, né, que você geralmente encontra em praças, né, em ruas centrais, onde você vê lá aqueles termômetro bem grande que indica a hora e a temperatura. Ali há uma troca também de energia, né, do componente, só que é um componente eletrônico, não é mercúrio, né, o ambiente ali, a atmosfera ali em volta, o ar ali em volta, troca energia com esses diodos nessa parte eletrônica, aonde a corrente elétrica ela vai aumentar ou diminuir. E devido a esse aumento ou diminuição de corrente elétrica, é que se dá, na verdade, a medição da temperatura. Não é como o termômetro aquele do mercúrio, que é devido ao contato com a pele. Esse outro é contato com ar, só que é devido à corrente elétrica que passa por ele, que você vai medir aí a temperatura. Né? Também temos os de pressão. O de pressão tem a ver mais com a questão, né, da termodinâmica, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, o de pressão eu vou ficar devendo, vai ficar para uma próxima aula, mas, a grosso modo, as grandezas térmicas ou termométricas que a gente usa nos termômetros são comprimento, resistência e a pressão para a gente medir aí a temperatura. Como você já deve ter percebido, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui do termômetro mais comum, que é o basicão, que usa um líquido lá dentro, e geralmente é o mercúrio. Aí você se pergunta, mas por que a gente usa mercúrio no termômetro? Né? Por que a gente não usa água ou qualquer outra substância? Porque o mercúrio, quando ele recebe energia, ele consegue dilatar com muita facilidade. A água também, se você recebe energia, a água também dilata? Dilata. Só que ela dilata muito pouco. Né? Então a gente prefere uma substância que dilate com uma certa facilidade, que aumente com muito mais rapidez. E aí o mercúrio é uma excelente substância que faz esse papel.
né? E geralmente é um pequeno capilar, né? Aqui o termômetro está muito exagerado, né? Aqui a grossura que eu coloquei aqui nem se compara com o termômetro real. O termômetro real, de fato, tem um líquido lá dentro, que é o mercúrio, e aqui na verdade é um pequeno capilarzinho, né? Uma espessura ali de um fio de cabelo, um pouco mais que isso, aonde, né, justamente para poder o termômetro ele dilatar com muita mais facilidade. Mas a grosso modo, todo termômetro ele funciona, repito, à base de troca de energia, que é o conceito básico de física que explica a medição da temperatura dos objetos. O termômetro eles são, né, de vários formatos, né, e como já falei, né, de várias grandezas termométricas que a gente se usa, mas o termômetro não é um bicho de cabeça, não é uma coisa, não é um instrumento que você possa falar, não consigo entendê-lo. Né? Então, é isso. Tá? Então, o entendimento físico é esse, né? Troca de calor até entrar em equilíbrio térmico, depende do termômetro que a gente está brincando, né? Se é de mercúrio, se é resistivo, se é de pressão. Tá ok? É isso.